Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação, bem, sombria e fascinante da jornada do Joseph Stalin ao inferno. Só que tem um detalhe, não é sobre punição, é sobre conquista. Uma descida tão violenta, tão brutal, que as próprias regras do submundo simplesmente quebram. Pra gente começar, tem um termo clássico que é chave aqui, catábase, sabe? É aquela jornada clássica do herói, aquela que a gente vê em um monte de mitos. O herói vai até o submundo, encara os horrores de frente e volta, sabe? Transformado. Pois é exatamente aqui que a nossa história dá uma virada total. A pergunta que move tudo é: e se quem desce não é um herói? E se for um monstro? O que acontece quando uma alma vai para o submundo não para se redimir, mas para tomar o poder? E mais ainda, e se essa alma for tão absurdamente maligna que o próprio inferno não está pronto para receber? A ideia central dessa interpretação é que Stalin não era só um ditador, ele era quase uma força metafísica, o antiverbo. Pensa só, uma inversão completa da figura de Cristo. Se Cristo se esvazia pela humanidade, Stalin fez o contrário, ele exigiu que a humanidade se sacrificasse para a glória dele. E ele criou a própria trindade do mal, né? Terror, paranoia e, claro, adoração forçada. E o mais impressionante, ou assustador talvez, é que isso não veio do nada, de uma ignorância. Pelo contrário, Stalin estudou num seminário teológico. Ele sabia exatamente como a fé funcionava, como a adoração era construída, e ele usou tudo isso tipo um manual de instruções para criar o culto à personalidade dele. A religião não era algo para ser ignorado, era um concorrente que precisava ser esmagado e substituído. Então vamos à jornada em si. É agora que a coisa fica séria. Porque no instante em que a consciência de Stalin pisa nas margens do inferno, os sistemas, as regras antigas, tudo começa a falhar. Aquilo tudo foi feito para pecadores, digamos, normais, mas a maldade do Stalin era em escala industrial. E o sistema não aguentou. É só comparar para ver a diferença. Pega o Dante na Divina Comédia. Ele precisa de um guia, o Virgílio, e tá sempre com medo. Agora o Stalin, ele não precisa de guia nenhum. Ele vai avançando com uma autoridade que simplesmente paralisa os guardiões. Dizem que até o Caronte, o barqueiro das almas, fica em dúvida. A alma de Stalin era pesada demais, sabe? Carregada com milhões de mortos. Ele não era um passageiro ali. Era um conquistador, inspecionando o que seria seu novo domínio. E aí vem a primeira falha geral do sistema, que é genial. Quando ele chega diante de Minos, aquele juiz demoníaco que enrola a cauda para decidir o destino das almas, o sistema trava. Pensa bem, como é que se julga uma alma que não cometeu crimes de paixão, mas sim políticas de Estado? O Holodomor, o Grande Expurgo, o sistema Gulag. A cauda do Minos simplesmente não para de girar, tentando entender como categorizar um mal que virou burocracia. E ela gira tanto que quebra. O sistema literalmente não foi feito para isso. Depois que o sistema de julgamento quebra, Stalin não vai para um lugar de punição. Ele entra numa espécie de espelho do próprio regime dele. Cada círculo do inferno que ele passa é, na verdade, um reflexo de alguma política que ele criou. Então, não é um castigo, é quase um tour de inspeção. Vamos pegar o círculo da gula, por exemplo. Ele vê lá os gulosos sofrendo numa lama gelada. Mas para Stalin aquilo não é um horror, é uma lembrança. Uma lembrança dos banquetes sádicos que ele dava na dacha dele. Ele usava a comida e a bebida não para festejar, mas para humilhar, para controlar. Forçava a galera a beber até cair em jogos cruéis. Quando ele dá de cara com o Cérbero, o cão de 3 cabeças, ele não tem medo. Ele olha para a besta e vê um reflexo dos próprios apetites políticos dele. E aí ele domina o bicho com puro desprezo. E essa relação direta é assustadora. É quase um mapa. O círculo da violência é o sistema Gulag. O da fraude são os processos de Moscou, aquelas farsas judiciais. E o da traição, bom, é o expurgo dos próprios companheiros bolcheviques. Repetindo, ele não está sendo punido, ele está fazendo uma revisão do próprio trabalho. E tem aquela frase famosa, né, atribuída a ele, que resume tudo isso perfeitamente. É a ideia de que o mal pode ser desumanizado, transformado em estatística, em burocracia fria. E é justamente essa mentalidade, essa frieza, que o inferno de Dante simplesmente não consegue computar. E agora, a gente chega no fundo do poço, o centro do inferno. E o mais interessante é que a descida final não é para o fogo, como a gente imagina. É para o gelo. O nomo círculo, o cócito, é um lago congelado. Para qualquer alma seria o terror máximo, mas para Stalin aquilo era um lugar familiar. Afinal, o frio era a arma dele. O clima dos exílios na Sibéria, a essência do Gulag. E é lá, na parte reservada aos traidores de hóspedes, que ele encontra alguém conhecido congelado bem debaixo dos pés dele. Nikolai Bukharin, um amigo íntimo, que era chamado de o queridinho do partido,
Alguém que o próprio Stalin mandou matar. E ele não sente nada, nenhum remorso. Pelo contrário, ele se ajoelha, raspa o gelo para conseguir ver o rosto melhor e o que ele sente é uma satisfação gelada. Era essa a filosofia dele. Uma frase que define perfeitamente a devoção total que ele tinha ao poder, acima de qualquer coisa, de qualquer lealdade. A amizade? Descartável. O serviço ao poder dele? Absoluto. Então, ali no fundo do inferno, ele só estava mais uma vez admirando o resultado prático da sua visão de mundo. E agora, o clímax. O momento final, o confronto no centro de todo o mal. E isso não é um julgamento, é uma apoteose. É a sua ascensão profana, o seu lugar de direito. Lá no coração congelado do Cócito, Stalin se aproxima do ponto zero, o centro de toda a gravidade do universo de Dante, a origem de todo o mal. E na frente dele, a figura gigantesca de Lúcifer, o anjo caído, o traidor original, preso no gelo para sempre por ter se rebelado contra Deus. Só que o Lúcifer não está ali sofrendo sozinho. A punição dele também é punir. Em cada uma das suas 3 bocas, ele mastiga pela eternidade os 3 maiores traidores da história. A hierarquia do mal, até então, era bem clara. Na boca do meio, a principal, está Judas, o traidor do divino. Nas laterais, Brutus e Cássio, os traidores do império, da ordem humana. Esse era o pódio da traição. Só que a chegada de Stalin bagunça essa ordem. Pensa bem, Brutus e Cássio traíram um homem, um império. Mas Stalin, de acordo com essa visão, ele traiu a própria ideia de humanidade. Ele traiu a esperança de milhões. Ele, basicamente, modernizou o mal. E aí, no seu ato final de conquista, ele simplesmente arranca Cássio da boca de Lúcifer e toma o lugar dele. Ele não vai ser mais um punido. Ele se torna parte da própria estrutura da punição. E é aí que a transformação se completa. O homem de aço não é quebrado, não é destruído. Ele se funde com o inferno. Ele se torna o homem de gelo. É a apoteose final dele, não como um pecador qualquer, mas como um novo pilar do mal reinando em silêncio no centro da eternidade. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Se o mal consegue evoluir dessa forma, como é que a gente faz para julgá-lo?